Família, de tanto que vocês pediram, eu resolvi trazer o grande reencontro. Deusa e Makoto. Cara, ela abduziu ele mais uma vez, agora ele foi junto com o Shiki pra lá, pra eles terem um acordo ali, entrarem num consenso, porque a Deusa agora tá botando ali o rabinho entre as pernas e pedindo ajuda pro Makoto pra fazer com que os heróis que ela convocou se mantenham vivos na guerra contra os demônios. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Dessa vez o Makoto não deu mole não. Ele foi pra cima dela falando, impondo o que ele queria que acontecesse. Já que ele odeia ela mesmo, não ia estar nem aí. O cara já não tá nem mais com medo dela ser a deusa desse mundo. Então prepara demais, já pega aquela pipoquinha, pega aquela água, aquele suco, vem comigo pra gente conferir como é que foi essa negociação aí. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E olha só, família, o Shiki claramente estava agitado ali quando ele gritou do nada pro Makoto, tipo, Makoto é a deusa, é inseto, sacou? Se essas palavras aí já foram um sinal de que uma parada estava acontecendo. Um dos preparativos que ele tinha feito ali, justamente o Makoto, né, pra ele não ser sequestrado pela deusa, era simplesmente usar as habilidades dele pra meio que fugir daquele raio de luz. E assim que o Shiki falou, como a gente disse já num outro vídeo, a luz dourada se espalhou ali pelo céu noturno, já acatou ele. Era uma cortina absurda dessa luz, como aconteceu da primeira vez que ele foi literalmente convocado. Mesmo que pudesse parecer uma luz bela, para o nosso protagonista era uma visão de nojo, né? Uma visão que trazia ódio para ele. Ele não tinha dúvidas de que era deusa. E aí ele começou a compor a área, pensando reflexivamente, né, na contramedida dele do sequestro. Só que ele não esperava que ele precisava usar aquele negócio naquele momento. O feitiço era simples, ele ia lançar uma âncora para que ele conseguisse resistir ao teletransporte forçado. E o Shiki rapidinho se posicionou do lado do Makoto, os dois ficaram ali iluminados pela luz e a luz dourada começou a, tentar puxar ele. A principal parte da academia era onde ela estava, né, o jardim, indicando que eles tinham sido identificados. E o ponto da luz começou a ir diminuindo, diminuindo, diminuindo. Daí o Makoto sentiu uma força tentando arrastar ele para cima, aumentando. Ele resistiu, o máximo que deu, sentindo uma certa satisfação por ter conseguido ir contra o poder da deusa. Algo que mostrava o progresso dele desde a última vez. Ele estava melhorando, estava ficando mais forte. Mas a interferência, apesar de ter durado por bastante tempo, ele ter conseguido resistir, ele sabia que isso não ia durar para sempre. O Shiki, ainda composto, cobriu todos os arredores com a escuridão, só que ele reconhecia que a proteção não era infalível contra o poder de um deus. A situação era mais do que crítica. O portão da academia não era um deserto e tinha um certo risco deles serem vistos pelos humans ali da forma que eles estavam, o que poderia atrair a atenção da igreja e rotular eles como inimigos da deusa, enfim, porque a deusa está querendo invocar eles. Isso ia ser muito ruim para o Makoto, né? Ser visto pelos humans agora como um inimigo da deusa, porque todos os humans meio que idolatravam ela. Então o teletransporte ficou cada vez mais forte e o Makoto não conseguiu acreditar no timing perfeito da deusa. O Shiki manteve a calma, mas ele se sentia impotente diante do que estava acontecendo. Mesmo que todos os esforços da equipe ali, toda a situação se tornasse desesperadora, cara, eles estavam começando a ceder. O termo do tempo foi cerca de 10 segundos ali que durou, só que a batalha contra a deusa terminou com o Makoto perdendo. Felizmente, aqueles dois chegaram muito rápido ao local onde a deusa estava, né? Ainda não reconhecido pelo Shiki. E aí, do mesmo jeito, o Makoto reconheceu e foi grato ali, né, por ele ter conseguido competir de forma obstinada ali contra a deusa. Como se ele estivesse sozinho, talvez ele não conseguisse isso. Com a luz agora engolfando eles, levando eles para o espaço platinado, semelhante ao que o Makoto viu quando chegou nesse mundo, eles estavam muito gratos sobre a terra e a pedra que estava ali no lugar que eles estavam não terem caído, né, em cima deles. Finalmente lá no lugar ele ouviu a voz da deusa pela primeira vez. O Makoto, na verdade nessa hora ele começou a pensar sobre todas as contramedidas, como que elas não foram suficientes para poder deter ela. E aí ele percebeu que ainda estava longe de alcançar o poder divino. Mesmo sendo uma deusa, por mais podre que ela fosse, ainda tinha um poder impressionante. E ele tinha que meio que idolatrar ela por isso. Então ele lembrou do deserto. Veio tudo na mente dele, né? Tudo que ele passou. Eles perguntavam por que ele tinha que estar ali encontrando com a deusa de novo, à mercê daquele inseto que ele odiava tanto. E o Shiki percebeu seu estado ali, tentando chamar a atenção, né, de forma mais tímida e tal. Só que o Makoto só pegou ali da mochila dele uma arma adaptada para ser menor usada, como se fosse uma adagazinha, né, pequena, e ele desembanhou essa lâmina, segurando ali, esperando logo que a Bug viesse. Ele balançou a arma no ar, tentando lançar ela contra a parede brilhante, vários metros de distância. Mas infelizmente a energia não foi suficiente, cara. Aquele negócio acabou caindo sem fazer nenhum dano e causando muito barulho.
deixando só algumas rachaduras temporárias na parede, né? Por isso que ele não causou nenhum dano, porque elas sumiram. A raiva que o Makoto sentiu ia se aliviando depois desse ataque. Só que ele sabia que lidar com a deusa naquele momento poderia ser perigoso. Tinha muitos pensamentos sobre ela e ele sabia que precisava manter a calma. Mesmo que fosse difícil dele manter, ele não podia simplesmente descabelar ali para poder sair falando tudo que ele precisava. Mas ele recuperou a adaguinha e explicou ao Shiki que provavelmente esse era o domínio da deusa e ele já tinha atado ali antes. O Shiki ficou mais tenso quando soube disso. Só que o Makoto se sentiu um pouco aliviado por ele não estar sozinho dessa vez. Mesmo naquele lugar, né? Ainda podia usar a transmissão do pensamento também, ele podia falar com a Tomoe, enfim. Ele lembrou que da última vez ele conseguiu até escapar para Azora. Então não precisava estar tão assustado agora. O Shiki se desculpou por não ter percebido, né, a proximidade do perigo mais cedo. Só que o Makoto tranquilizou ele, falou tipo, cara, não tem o que a gente pudesse fazer pra simplesmente ir contra o poder da deusa. Da próxima vez a gente tenta outra coisa. Então eles receberam a transmissão do pensamento da Tomoe e da Mio. E aí o Makoto instruiu eles a ficarem de prontidão, porque eles sabiam já as duas que o Makoto tinha ido pra lá. E o Makoto até, descobriu nessa hora que a Tomoe e a Mio estavam seguros ainda, que eles não tinham sido descobertos. Mas apesar do fracasso da contramedida, ele acreditava que poderia tentar de novo. Mesmo que a deusa soubesse as suas intenções, eles estavam todos determinados a se opor a ela a todo custo, tá ligado? Quando o Shiki perguntou se era seguro falar sobre as suas estratégias dentro do domínio da deusa, o Makoto respondeu que ele não se importava, porque no final eles estariam sempre tentando se opor à deusa de qualquer forma. Então, uma presença poderosa surgiu. Preencheu todo o espaço ali e o Shiki começou a tremer. Só que o Makoto tava calmo, tava relax, tá ligado? A deusa, do nada, repreendeu eles por todas as ações deles. Só que o Makoto deu mais importância às suas palavras, lembrando que o Tsukuyomi tinha aprovado a liberdade dele. Ou seja, ao contrário da deusa que sequestrou ele, não deu liberdade nenhuma pra ele, jogou ele lá no fim do mundo, agora ele já tava meio que seguindo o outro deus. E ele estava cansado dessa situação, mas determinado a enfrentar o que viesse pela frente. Mesmo que não fosse o Makoto, qualquer um teria escapado daquela situação. Ele estava muito irritado, lembrando quando ele foi forçado a lutar com a Sofia lá, sem nenhuma explicação. Mesmo que a deusa insistisse que todas essas ações não eram egoístas e que ser usado por ela era uma honra, ele achava tudo isso um absurdo, uma coisa irritante. Porque é muita hipocrisia, né? Você cagar pro cara, jogar ele no fim do mundo e depois puxar ele pra ajudar ali, né? Muita gente fica na cabeça aqui, irmão, não funciona direito. E ele tentou manter a compostura, só que a presença da deusa era uma constante e forte fonte de frustração para ele. Ele não conseguia identificar a localização dela, e só aumentava a raiva dele a partir daí. O Shiki também não conseguia localizar onde a deusa estava específica, né, tornando tudo muito mais complicado. Mas o Makoto refletiu sobre como todos os problemas que ele enfrentou poderiam ter sido evitados se a deusa simplesmente tivesse transformado ele num herói, ao invés de fazer tantas coisas estúpidas. E realmente, imagina como é que a história seria se o Makoto desde o início fosse um herói. Então a deusa anunciou que vai enviar ele para Limia para salvar o outro herói, devido ao ataque surpresa da raça demoníaca. O que? Pera aí, opa, como assim salvar o outro herói? Quem tava lá em Limia, a gente já falou no vídeo passado aqui, era a Hibiki. O Makoto, ele ficou muito sarcástico nessa hora, falou que, realmente, se ela quisesse, poderia ir ela mesma, pô. Pô, o que tu tá fazendo aqui, tá querendo me mandar por quê? Vai lá você, pô, salva a tua heroína, tu não botou ela no mundo? Ele tava cansado da situação toda e sabia que teria que lidar com isso de alguma forma. O Shiki, mano, ficou em silêncio, tava nervoso, provavelmente ele tava impressionado por estar diante de um deus pela primeira vez. Mas o Makoto se lembrava da batalha anterior dele perto da capital de Limia e considerou que a situação era realmente grave, já que a deusa estava disposta a usar ele para resolver o problema lá da batalha de Limia, mano. Então a deusa, irritada com a resistência do Makoto, insistiu que deuses não podiam interferir diretamente no mundo mortal sem consequências. Ela mencionou que até a raça demoníaca foi capaz de bloquear sua interferência antes, mas que isso aí não aconteceria de novo. E a voz dela começou a se tornar num tom mais urgente. Ela tentou teletransportar o Makoto para lá sem mais delongas, mas ele continuou resistindo, criando uma âncora mágica para se segurar agora onde ela estava. Ele não queria obedecer cegamente às ordens da deusa. Sentindo o poder da deusa diminuindo, ele percebeu que talvez ele pudesse negociar. Agora ele impôs as próprias regras para ela. Mesmo sabendo que ele tinha uma conexão com os Humans e com os heróis, ele não estava disposto a seguir cegamente o que a deusa estava falando. Então o Makoto, com a mente mais clara, se pôs ali para falar. A ideia de ser controlado para ele não era uma opção.
Ele até sugeriu que ele poderia se aliar à raça demoníaca só para contrariar a própria deusa, argumentando que ele odiava tanto a deusa que ele preferia fazer isso do que obedecer às ordens dela. A partir daí ele faria o quê? Mataria todos os humanos. Pois é, e aí? Vai fazer o quê, Deus? Eu vou acabar com os seus heróis. Meu irmão, o negócio ficou sério. Mas ele lembrou de uma vez que o representante da Guilda dos Mercadores mudou de atitude do nada e pensou que talvez ele pudesse provocar uma relação semelhante na deusa, né? Aquele Uzara que a gente tá falando, que ele do nada passou a gostar do Makoto depois de ter humilhado ele. Então ele começou a rir e declarou em voz alta o desprezo pela deusa, querendo ver como é que ela ia reagir com isso daí. Falando mesmo, não gosto de você, você é nojenta. E aí o Makoto realmente não se importava se um acordo fosse feito ou não. Ele não tinha problema em ir pra Limia e salvar o herói. Só que a raiva dele contra a deusa estava presente nisso tudo. E tudo parecia ser resultado do temperamento explosivo dele. Ele sabia que agir sozinho raramente dava certo nesse mundo. Só que a atitude da deusa irritava tanto ele, que aí acabou que ele perdeu a cabeça, né? Ele estava cansado dos comentários da deusa que nunca mudavam, sempre fazia ele perder a paciência. Cada palavra dela parecia como se fosse um insulto para ele. Isso fazia a raiva dele só crescer ainda mais. Ele não conseguia controlar a frustração e a garganta dele já estava travada de tanta emoção. A deusa, por sua vez, não parecia levar nada a sério. Ela tratou essa situação como se fosse um capricho para ela, ignorando completamente as preocupações do Makoto. Mesmo com todo o poder que ela tinha, ele não conseguia ver lógica no que ela estava querendo fazer. Quando a deusa tentou mandar ele para Limia, de novo ele se recusou. E quando ele falou lá a questão dele se juntar com os demônios, essa declaração deixou a deusa ainda mais irritada. Só que ela não podia fazer muita coisa. Aparentemente ela tinha certas limitações dentro do próprio poder dela. E não podia simplesmente apagar o Makoto do mundo. Porque como um deus ela poderia fazer isso, né? Apesar de que o Makoto veio de outro mundo, talvez ele não pudesse ser apagado. Ou entre outras histórias aí que tem pelo Makoto ser um cara do jeito que ele é, né? Filho de pessoas brabas e até potencialmente um deus num baita de um futuro nessa história. A situação começou a ficar mais tensa quando a deusa foi chamada para uma reunião, que deixou ela muito mais irritada. E o Makoto sentiu um alívio momentâneo, porque isso significa que ele tinha algum tempo para ele pensar. Ele sabia que tinha falado demais, e a raiva tinha superado a razão dele. O Shiki, que estava tremendo de medo nessa hora, fez com que o Makoto percebesse o perigo em que ele estava se enfiando. Ele ainda não tinha estratégia clara para lidar com a deusa, e expor o Shiki a esse risco aí era algo que, mano, preocupou o Makoto. Mesmo com toda essa frustração, ele sabia que não era o momento certo para enfrentar a deusa diretamente, tipo numa batalha mesmo, né? Porque ele ainda não chegou nesse patamar. A gente via pelo poder que ela conseguiu tirar dele lá, afinal de contas ela é uma deusa, o Makoto ainda não é. No final, a deusa então fez a grande proposta. Contanto que ele não demonstrasse o antagonismo direto com os Humans, ela não interferiria mais com ele, não ia mais puxar ele pra lá, nem falar nada. A oferta até parecia boa, só que, pô, se aceitar qualquer coisa de um charlatão igual ela, mano, cara, não dá, entendeu? Ela já mentiu uma vez, não ia deixar o Makoto com o coração calmo. Mesmo assim, se fosse o único jeito de evitar conflitos maiores, por enquanto talvez ele aceitasse. Mas mesmo que ele provavelmente tivesse acabado de escapar por pouco, né, de ser apagado, isso não diminuía a raiva que ele continuava sentindo pela deusa. Ainda que fosse cedo para ele lutar contra ela, ele queria se opor de alguma forma. Então, ela mandou ele diretamente salvar o herói com quem ele não tinha nenhuma relação, ele não conhecia ainda a Hibiki, então ele reclamou, querendo uma recompensa por isso. E a deusa, impaciente, disse que não tinha tempo para negociações prolongadas e que ele deveria dizer logo o que ele queria. Ele não esperava por isso, honestamente. Na hora ele, na verdade, só queria importunar ela. Só que aí ele parou para pensar, se fosse pedir alguma coisa, o que realmente eu pediria nesse momento? Será que vale a pena eu pedir? Tá, os anões já estavam fabricando os equipamentos para ele. Em termos de magia, ele tinha uma compreensão adequada e provavelmente mais poder mágico do que a própria deusa. Pra tu ter uma noção. Mudar a aparência externa dele para se tornar mais bonito? Porra, não dá. Nem como piada. Pra que ele vai fazer isso? Ele não é um Tobo aqui da vida, né? Ele convivia com essa aparência desde que nasceu, mano. E ele não queria pedir pra se tornar uma pessoa mais bonita. Nesse momento, o Shiki interveio nessa hora e sugeriu que ele pedisse a bênção da linguagem comum, que era a linguagem que foi tirada dele pela deusa. E isso, inclusive, era algo muito útil e que ele nem tinha pensado. Ser capaz de falar a linguagem comum seria muito conveniente. Parecia um desejo moderado, né, e não excessivo, e acho que a deusa conseguiria fazer. Então a deusa no início ficou relutante, mas aceitou conceder essa bênção da linguagem para ele. Ela parecia gostar de provocar o Makoto também, dizendo que era a incompetência dele não conseguir falar uma certa linguagem, mesmo estudando. Só que a culpa foi dela no final das contas, né? E a sensação de ter essa bênção foi muito estranha, inclusive muito dolorosa para o Makoto, como se o cérebro dele estivesse sendo
mano, apertado, espremido. A dor era terrível, mas ele se recusou a gritar na frente, né, da deusa. Ele segurou firme para mostrar que era homem mesmo. E depois que a bênção foi concedida, a deusa ameaçou ele, dizendo que ele deveria proteger os heróis e derrubar o Forte Stella, custe o que custasse, mesmo que isso significasse a sua própria morte. Ou seja, ela quer que o Makoto se mate, não tá nem aí. Foi por isso que eu tirei esse poder de falar com os outros. Olha, acho que assim, a balança tá mais pesada pro lado dela, né? Não tá mais pesada pro lado do Makoto, não. Acho que o Makoto saiu perdendo nessa história. Mas com uma certa sensação familiar de flutuação, o Makoto soube que ele estava sendo transportado de novo lá, só que ele não sabia para onde, né? A presença da deusa começou a crescer junto com as palavras, e mesmo que a negociação agora tivesse sido possível, ele sabia que não esperava uma resposta verdadeira dela. Finalmente o Shiki notou que ele estava sangrando pelo nariz, pelos olhos, ele limpou esse sangue, se perguntando se a deusa não tinha feito algo excessivo com o corpo dele, né? Mesmo que tivesse só dado a linguagem, ele não estava esperando que fosse acontecer isso tudo. Inclusive o Makoto já tinha tido sangramentos no nariz antes, só que sangue saindo dos olhos era uma parada até que preocupava ele. E aí o Shiki do lado dele, também abalado com isso, se sentiu impotente total diante da deusa. O Shiki parecia mais do que arrependido, só que a sensação de estar sendo empurrados ali pelo poder externo interrompeu o pensamento dos dois. Era como se eles estivessem caindo de uma grande altitude, tá ligado? Sentindo toda a pressão puxando eles para baixo. O Shiki entrou em pânico, mas já estava acostumado com essa sensação, estava mais calmo agora. Eles estavam provavelmente caindo em direção à capital de Lemia, que foi aonde aconteceu o último vídeo lá. Ele encontrou com a Hibiki e reconheceu ela pela primeira vez, galera. Se você não assistiu, corre lá pra assistir aquele vídeo do reconhecimento da Hibiki. E se prepara, porque o próximo vídeo vai ser incrível, tá? Vai ser toda a luta dele contra a galera inteira de Lemia sozinho. Ele salvou a Hibiki no meio dessa parada. Ih, rapaz, você vai querer ver com certeza, né? Então se inscreve aí no canal se você não for inscrito. Confere a tua inscrição, cara. E confere o teu sininho ativado. Porque quando tu receber o vídeo, a notificação, você já vem correndo, nem perde tempo. Recebeu a notificação do Tsukimichi, caraca, defendeu o Hibiki, pum, clica e vem assistir junto com a gente. Vamos acompanhar essa história até o final junto? Eu conto com você, hein? Tamo junto sempre, família. Beijo no coração e eu te vejo na próxima. Valeu!